a data específica de que Joel profetizou é um pouco difícil de precisar, mas a maioria dos comentaristas acredita que foi posterior ao exílio babilônico, 586 antes de Cristo. O tema do livro de Joel é o dia do Senhor. O dia do Senhor é mencionado nos capítulos de Joel por 5 vezes no livro dele e 13 vezes em outros 7 livros. O dia do Senhor. Quando a Bíblia fala em dia do Senhor, geralmente tem relação com juízo. Dia do Senhor é uma referência também ao juízo final. E também a outros momentos de julgamento de Deus na terra. Quando às vezes destruições são anunciadas em função da pecaminosidade do povo. Então, dia do Senhor tem essa visão, esse lado de juízo, de dias difíceis, de tempos difíceis, de julgamento, mas também tem livramento e bênção. Livramento e bênção para aqueles que temem a Deus. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vemos ali dia do Senhor, julgamento, mas o livro do Apocalipse, que geralmente é visto como um livro de terrorismo escatológico, aos olhos dos primeiros leitores, foi visto como um livro de esperança e também deve ser visto por nós como um livro de esperança. Ele mostra a maldade humana, julgamento divino, mas ele mostra a história final da vida dos fiéis. Da vida dos fiéis. Ele mostra desafios para os fiéis, mas ele mostra o final. E Joel, ele está profetizando em um tempo de calamidade, em dias difíceis. Os versículos anteriores falam de uma praga de gafanhotos que havia deixado os campos arruinados, o trigo destruído, o azeite em falta, os agricultores em desespero, pois a colheita do trigo e da cevada havia sido totalmente destruída. Isso é descrito numa linguagem poética nos versículos anteriores. Sabe o que era aquilo? Tempos difíceis. Tempos difíceis. Eu creio que a gente pode traçar um paralelo entre os dias de hoje, os dias de Joel, uma certa comparação com aquele tempo. E tem muito gafanhoto que já veio, já destruiu muita coisa, outros que estão investindo para destruir muita coisa. Naquele tempo, Deus levantou Joel para ministrar ao povo e indicar-lhes o que eles deveriam fazer diante da situação caótica. No livro de Joel nós encontramos não somente histórias, visões ou profecias, mas ali estão princípios eternos e princípios que devem ser aplicados em todo tipo de tempo difícil. E é nesses princípios que nós queremos meditar e refletir sobre eles. Nesse contexto de destruição, o que é a palavra? Versículos 12 e 13 diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Convite de Deus por meio do profeta diz: voltem-se. E nesses 2 versículos, o voltem-se é repetido
por 2 vezes: voltem-se, voltem-se. Se Deus chama o povo a voltar-se para Ele, é porque eles tinham se distanciado dEle. Sempre que o ser humano se distancia do Senhor, sofre e sofrerá sérias consequências. O Espírito de Deus, por meio do profeta, enfatiza essa volta e chama a uma volta sincera. E Deus está pedindo um rasgar de coração e não apenas de veste. Na época, quando alguém queria mostrar indignação contra si mesmo, contra os seus pecados, ou em relação a uma situação, um inconformismo, arrependimento, eles rasgavam as vestes. Mas muitas vezes eles faziam isso apenas como um teatro. Eles tinham lá uma situação, então, para representar aos outros que eles estavam contritos, arrependidos, estavam se humilhando, rasgavam as vestes. Mas lá dentro não tinha nada de diferente. Tinha uma religiosidade. Tinha uma hipocrisia, e Jesus usou muito esse termo, hipócritas. Aqueles que usavam uma máscara para representar as tragédias gregas, que escondiam o rosto e não se sabia quem estava por trás, mas era uma representação teatral. Jesus toma essa figura e diz: vocês são assim, fariseus hipócritas. Vocês representam, mas não têm sinceridade. E aqui, Deus está dizendo: não rasga veste, rasga coração. Rasga a tua alma diante de mim. Diante de mim. Volta, volta. Versículos 15 a 17 diz: toquem a trombeta anciã. Decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo os que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, orando. Toque a trombeta em Sião. Sião era uma referência à região do templo e também a toda a Jerusalém. Esse tocar de trombeta tinha o objetivo de convocar o povo de Deus a se reunirem em um jejum santo. E a urgência para isso era tão grande que a convocação foi para todo o povo. A convocação não foi só para as autoridades, a convocação não foi só para os homens que eram os chefes de família. A convocação foi para todos, foi para os homens, foi para as mulheres, foi para a mãe com o bebê recém-nascido que estava amamentando. Ela foi chamada com o seu bebê para irem a Jerusalém. E muitas vezes terem uma caminhada longa, mas havia uma urgência, era preciso voltar, era preciso ir a Sião, era preciso se reunir, era preciso clamar junto, porque a batalha era muito grande. A mãe com o bebê recém-nascido, ela teria motivos, quem sabe, para justificar a sua ausência na convocação para o clamor e para o jejum, mas Deus diz: venha, venha com o bebê recém-nascido, é preciso vir. Fala do recém-casado, aquele que tinha casado, que estava lá na lua de mel, e interrompa a sua lua de mel, vem para cá que é urgente. Há um clamor, há uma trombeta tocando, porque se alguma coisa não for feita por esse povo, uma grande desgraça está por vir. Toquem a trombeta, venham, venham todos.
A única esperança é o povo que se chama pelo nome do Senhor. Segundo Crônicas 7,14, tão conhecido, que tem sido pregado, anunciado e precisa continuar sendo anunciado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo tiver as ações necessárias e corretas, é que a situação pode mudar. O meu povo, se eles jejuarem, se eles orarem. Esse povo que tinha se distanciado. Talvez muita coisa muito triste já aconteceu. E de repente o filho está longe demais, a filha está longe demais. O cônjuge está muito distante de Deus e do casamento. Relacionamentos quebrados e irmãos se separaram. A família está em um caos. O que fazer? Quebrantamento, rasgar de coração, lamentar os seus pecados. Jeremias também diz: bota a boca no pó, talvez haja esperança. O jejum. Sabe, há momentos que a coisa está muito difícil. E que além de orar, nós precisamos ir além. É preciso rasgar o coração, se arrepender, se humilhar. Mas muitas vezes é preciso ir ao jejum. É preciso sim se colocar em jejum em favor daquele que se distanciou, daquele que está longe. É preciso buscar a Deus em jejum, porque houve muito erro, muita destruição, muita decisão errada, tanta coisa tão difícil ali, que, sabe, é muita graça de Deus, e é preciso quebrantamento, arrependimento, e se colocar diante do Todo-Poderoso e clamar: por favor, Deus, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia, rasga a minha vida, o meu coração, diante de Deus. A Bíblia diz: humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo os exalte. É isso que a Bíblia diz, já citei. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aquele que se humilha, Ele exalta; aquele que se exalta, Ele humilha. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. Mas quando nos quebrantamos e nos humilhamos e nos colocamos diante dEle, sabe, as situações são mudadas. Diante das situações difíceis, que seja assim que venhamos a agir. Versículo 18 diz: então o Senhor mostrou o zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Versículo 18. O Senhor respondeu ao seu povo e disse: estou-lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. E daí continua ali a resposta à oração, ao jejum, ao clamor, ao quebrantamento, ao rasgar de corações, e na sequência vem a linda promessa do profeta Joel. Ou seja, de Deus por intermédio do profeta Joel. E nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne.